meme publicado no perfil do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, gerou comoção, gerou revolta entre os direitistas brasileiros nesse feriado. O meme foi o seguinte, foi esse aqui, né, que aparece Jesus crucificado e aí embaixo você tem lá os soldados romanos lá dizendo bandido bom é bandido morto. E como eu falei, os direitistas não gostaram nem um pouco dessa associação do Jesus com um criminoso e com uma frase típica dita por bolsonaristas pela extrema-direita brasileira. Então você viu bolsonaristas, você viu, sabe, extremistas de direita revoltados, mas também liberais clássicos, entre aspas, aqui os ditos liberais brasileiros, que também teriam se revoltado, incluindo integrantes do MBL. E aí o MTST se sentiu na obrigação de explicar, né? Eles colocaram aqui Boa Sexta-feira Santa nesse meme, e aí depois eles voltaram ontem e fizeram aqui um textão explicando o contexto do meme, que é auto-evidente, na verdade, como a gente vai ver mais adiante. Então diz aqui, né, prosseguindo aqui a resposta, né, a explicação do MTST, a falta de interpretação da imagem e da mensagem desse post é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, o Evangelho, né? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Começa no versículo 13 aqui, né? Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão, e a uma só voz gritavam: Mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido o assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez, ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, aí você tem, né, um texto bíblico aqui dizendo que Jesus foi condenado à morte, porque inicialmente havia sido acusado de revolta. Quando Pilatos, de acordo com o relato evangélico aqui, né, de Lucas, quando Pilatos percebe que Jesus não tem nenhuma culpa, ele resolve libertar Jesus, mas a população, insuflada pelos fariseus, vai lá e pede a morte de Jesus, e aí Pilatos se curva diante da situação, resolve matar Jesus, resolve mandar para a crucifixão, resolve condená-lo à morte. Então, me parece contexto claro aqui, né, do que está apresentado ali na imagem do MTST, né, no meme que eles publicaram. É uma foto de Jesus, que seria inocente, e ele preso ali, e os soldados, né, os homens de bem, os cidadãos de bem, apontando ali, olha só, aqui tem um criminoso e bandido bom, bandido morto, que é o discurso padrão da extrema-direita brasileira, e como eu falei, dos direitistas no geral, né. O homem de bem no Brasil acha que se o cara foi condenado por um crime, qualquer que seja, merece a morte, merece ser executado. Então esse discurso punitivista e esse discurso de violência estatal contra cidadãos brasileiros é algo que perpassa o discurso público, é algo que está presente nas redes sociais, está presente nos programas policiais brasileiros que insuflam esse espírito de vingança, olho por olho, dente por dente, que também é um discurso que cria uma paranoia social, porque as pessoas ficam o tempo todo com medo de bandido, embora seja um país violento pra caramba o Brasil, mas cria essa paranoia coletiva e que cria uma sensação que é mais do que um desejo por justiça, mas sim de vingança, ou seja, um criminoso tem que pagar com a vida. Então é isso que eles estão criticando, é isso que eles estão falando aqui, mas a extrema-direita entendeu que isso foi uma blasfêmia, né? Que eles estavam blasfemando contra Jesus, que estavam, sei lá, brincando, zombando da imagem de Jesus, embora o meme seja, como eu falei, explícito, seja claro, né? E aí, essa questão da execução de Jesus, por que ele teria sido morto, foi uma questão que intrigou muita gente, muitos teóricos, muitos historiadores, muitos investigadores bíblicos, para compreender o que aconteceu naquele momento. A gente não sabe o que aconteceu, já vou antecipar aqui, a gente não sabe porque os elementos são muito escassos, não há nenhum registro oficial romano que nos reforce aqui a tese de que Pilatos
teria tentado poupar Jesus, não há esse tipo de relatos, os romanos não deixaram nenhum registro em relação à execução de Jesus, então só há relatos evangélicos, só há relatos doutrinários nesse sentido. Então, assim, você tem um texto, que é um texto escrito por, sabe, seguidores de discípulos de Jesus, que tem um afastamento aí de uns 20, 25 anos após a morte de Jesus, então muita coisa aconteceu depois disso, e esses textos aqui, eles visam, em grande parte, essa é uma tese, por exemplo, defendida pelo teórico bíblico, né, um historiador que é o John Dominic Crossan, a tese dele é de que esses textos aqui visavam poupar ou tirar a culpa dos romanos e botar a culpa nos judeus. Por quê? Por que eles fariam isso? Por que os evangelistas tentariam tirar a culpa dos romanos, que foram aqueles que crucificaram Jesus? É porque, nesse momento, já havia uma missão gentílica, já havia, sabe, uma infiltração da doutrina cristã no Império Romano, em Roma, inclusive, e aí seria um esforço de converter romanos. Se você põe a culpa nas pessoas, vamos supor, você é culpado de ter matado Jesus. Por que essa pessoa se converteria a uma religião que atribui a ela a culpa? Então pode ser nesse sentido aqui, né? Também havia uma cisão, basta pensar que Lucas ele era da missão gentílica de Paulo de Tarso, também havia uma cisão entre a igreja de Jerusalém, uma igreja judaizante que tendia a se aproximar ou se reaproximar do judaísmo, e havia a missão gentílica de Paulo de Tarso, que tentava se desvincular do judaísmo. Então havia essa cisão, e Lucas, sob a perspectiva de Paulo de Tarso, tende a fazer uma mensagem que é mais universalista, que tende a se afastar do judaísmo, das doutrinas judaicas, e nesse sentido a culpa acaba recaindo sobre os judeus. Esse foi um ponto que eu abordei no meu livro sobre Jesus, né? Eu escrevi um romance histórico tem alguns anos, é um romance sobre Jesus chamado Rei dos Judeus, e a tese, né, que eu defendo nesse livro, é um livro de ficção, mas a tese que eu defendo nesse livro é que Jesus foi condenado à morte por revolta, sim, e isso teria sido deflagrado pelo incidente no templo, quando Jesus vai lá no templo e confronta os mercadores, derruba as tendas dos mercadores, ataca, entre aspas, os mercadores no templo. E isso teria despertado a atenção das autoridades romanas e por isso teria sido condenado. A questão é que essa cena aqui, essa cena que acontece com Pilatos, sabe, falando com a população e pondo o julgamento a público, é uma aberração jurídica completa. Boa parte dos historiadores bíblicos afirmam que isso aqui é uma ficção completa, não é uma prática romana, eles não fariam isso, eles não soltariam o Barrabás, por exemplo, que seria alguém preso por insurreição, por revolta, um assassino, jamais fariam isso. Crucificariam Jesus e crucificariam o Barrabás. Então, assim, eles não eram, governantes clementes, não havia esse tipo de piedade, porque a Páscoa a gente vai soltar alguém, não havia nada disso. Então, assim, essa é uma aberração jurídica completa, não há nenhum indicativo de que isso acontecesse, que fosse uma prática na região. Então, provavelmente toda essa cena aí é inventada para dar a entender, né, esse embate entre os fariseus e a mensagem de Jesus e a mensagem de Cristo. Então, possivelmente ele foi condenado aqui, sendo uma confusão ou não, ele foi condenado por ter, na cabeça dos romanos, incitado uma revolta. Tanto que a acusação, que é a que vai na plaquinha em cima lá de Jesus, né, que é o INRI, né, que seria Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, seria a acusação contra ele, né, que ele teria se proclamado como rei dos judeus ou como Messias, né. Então, assim, é claro que a acusação pode não corresponder à realidade, pode não corresponder àquilo que ele realmente pregava, mas o fato é que tudo indica que ele foi preso, condenado pelos romanos. E toda essa cena que está nos evangelhos seria simplesmente uma invenção aí posterior para tentar tirar a culpa dos romanos nessa trama toda, né? Até porque os judeus também tinham seus códigos de punição de, blasfêmia, ou qualquer outra coisa que fosse, então eles não precisariam levar para os romanos para isso, né? Mas a situação do meme demonstra como há uma má-fé tremenda em interpretar aquilo que os outros dizem, né? A gente percebe isso frequentemente, todos os dias, como você publica uma coisa que muitas vezes não tem nenhum tipo de, malícia, nenhum tipo de intenção secundária, embora no caso do MTST fosse uma crítica à posição da extrema-direita, mas você pode publicar uma coisa sem nenhuma malícia e quem quer te atacar, quem não gosta do que você fala, vai encontrar os elementos para tentar te difamar ou tentar te destruir. Então nesse caso do meme é a mesma coisa, né? Não é a primeira vez que alguém publica uma coisa assim, o Porta dos Fundos já fez vários sketches nesse sentido, né? Como Jesus comunista, como se Jesus fosse, ao esquerdista, maconheiro. Então, assim, é o tipo de
piada, um tipo de brincadeira que é feito o tempo todo, até porque você tem esse discurso de pessoas que se dizem religiosas, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, e ainda assim defendem uma mensagem punitivista de violência, de ódio contra o outro, de olho por olho, dente por dente. Então, assim, eles desconsideram a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, de paz, de tolerância, de amar até mesmo o seu inimigo, de sacrifício, de abnegação, de sacrifício material, inclusive. Eles recusam essa mensagem e eles se fiam na mensagem do Antigo Testamento, que é olho por olho, dente por dente mesmo. Então, a mensagem de Jesus é desconsiderada. É alguém que morreu, né, que se entregou para a morte para honrar com a sua mensagem. Então tudo indica que foi nesse sentido sim. Me parece que falta um pouco de leitura dos evangelhos para essas pessoas, para compreender de fato o que Jesus dizia, de acordo com os evangelistas, obviamente, né, sobre amar o próximo como a ti mesmo, e amar até mesmo seu inimigo. Então é bem complicado o negócio aí. É claro que, sob a perspectiva da história, nada nos assegura que o que está nos evangelhos seja verdadeiro. Então, assim, esse é um outro grande problema que a gente tem para entender a mensagem real de Jesus, né, do homem histórico Jesus. Então, há alguns elementos que podem ser rastreados ali, mas em essência o que se sabe sobre Jesus, e isso aqui é um consenso entre historiadores, é basicamente que ele nasceu em Nazaré, ou seja, ele é nazareno, né? Que ele nasceu em Nazaré, que ele era judeu, que ele reuniu discípulos, ele teve uma missão pública, né? Então assim, ele vagou pela Galiléia, pela Judéia, pregando e reuniu discípulos, que ele foi morto, pelos romanos e que a mensagem dele permaneceu, que os discípulos acreditavam que ele houvesse ressuscitado. Então isso é o que se sabe sobre Jesus, nada mais, qualquer outro elemento que a gente possa aqui especular tem respaldo em fontes independentes, tem qualquer tipo de segurança sobre o que foi dito. O fato é que as pessoas seguem uma religião ali a partir de uma figura sobre a qual a gente sabe pouquíssima coisa de verdade. Mas o que a gente sabe a partir dos evangelhos é que a mensagem evangélica, né, a mensagem dos textos que os cristãos seguem é uma mensagem de amor, de paz, de tolerância, de respeito ao outro, de sacrifício mesmo. Essa é a mensagem, e se você for cristão e não pratica isso, você está negando a própria fé que você diz seguir. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre esse meme, né, que causou polêmica aí do MTST, com Jesus crucificado e os romanos embaixo ali, bandido bom, bandido morto. Se há margem para ambiguidade nisso, não me parece que é muito confuso o que está sendo dito ali, mas como é que você entende isso? Como é que você entende a reação dos evangélicos, dos cristãos, dos direitistas brasileiros indignados com essa postagem, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!